O sol dourado do verão grego banhava o imenso cruzeiro que cortava suavemente as águas cristalinas do mar Egeu. Mônica, de óculos escuros e um chapéu de aba larga, apoiava os cotovelos no parapeito da varanda da cabine, contemplando a beleza estonteante do cenário. Sérgio, seu marido há quase 12 anos, ajeitava a camisa de linho enquanto sorria ao ver a esposa tão radiante. "Não sei como demoramos tanto para fazer essa viagem", comentou ele, abraçando-a pela cintura. "Ainda bem que viemos. Isso aqui é um sonho." A viagem fora planejada havia meses. Um cruzeiro luxuoso pelas ilhas gregas, com paradas em Santorini, Mykonos, Rhodes e Creta. Mônica queria reviver a chama do casamento, sentir-se desejada novamente, relembrar os momentos em que Sérgio a olhava com aquele fogo nos olhos. Mas havia algo em seu marido que parecia diferente nos últimos tempos, uma distância sutil, quase imperceptível, mas presente. Na primeira noite a bordo, jantaram no restaurante principal. O ambiente era elegante, com música ao vivo e taças de vinho sendo servidas como em um banquete dos deuses. Mônica vestia um longo azul de seda, realçando seu porte delicado. Sérgio parecia encantado, mas não exatamente com ela. Foi quando ela apareceu. A camareira. Isis, tu jovem, pele morena, bronzeada, cabelos negros presos num coque desleixado, olhos verdes que pareciam esconder segredos. Ela estava ajudando a equipe do restaurante, aparentemente cobrindo algum colega. Vestia o uniforme discreto do navio, mas sua beleza e sensualidade transbordavam de maneira natural. Ela passou por Sérgio com uma bandeja na mão, e seus olhares se cruzaram por um breve segundo. Um segundo suficiente. Sérgio sentiu um arrepio na espinha, uma espécie de choque elétrico. Aquilo não era comum. Ele, um homem casado, experiente, bem-sucedido, surpreendeu-se com a própria reação. A jovem nem o olhou de novo. Mas ele, sim, olhou. Demoradamente. Naquela noite, Mônica dormiu cedo, exausta do primeiro dia. Sérgio foi até o bar do deck, alegando querer tomar um último drink. Lá, entre turistas animados e casais apaixonados, ele a viu novamente. Isis, sem o uniforme, agora em trajes mais simples, saía de uma porta lateral reservada aos funcionários. Ele não resistiu. Aproximou-se com cautela. "Oi, você trabalha aqui, né? No restaurante?" Ela virou-se lentamente, os olhos verdes fixando-se nos dele. "Sim, sou camareira. Às vezes ajudo no jantar quando falta alguém. Precisa de algo, senhor?" "Não. Quer dizer sim. Só..." Me chamou a atenção. "Seu nome?" "Isis. E o senhor?" "Sérgio." Ela esboçou um leve sorriso e desviou o olhar, como quem já sabe o efeito que causa. "Boa noite, senhor Sérgio. Aproveite o cruzeiro." Ela se afastou. Ele ficou ali, com o copo na mão e o coração em disparada. No segundo dia, o navio atracou em Santorini. Casinhas brancas, telhados azuis, ruas estreitas e pôr do sol espetacular. Mônica tirava fotos, encantada, tentando registrar cada momento ao lado do marido. Mas Sérgio estava com a cabeça longe. Lembrava-se do sorriso de Isis, do jeito que o olhou por um instante, da suavidade em sua voz. Ao voltarem para o navio, Mônica foi direto ao spa. Sérgio voltou para a cabine e, ao abrir a porta, sentiu o cheiro fresco de lavanda. As toalhas haviam sido trocadas, a cama estava arrumada com perfeição. E sobre o criado mudo, um pequeno papel com letras femininas. "Espero que esteja tudo ao seu gosto, senhor Sérgio. Isis." Era apenas um bilhete profissional, mas o nome dele ali, escrito por ela, acendeu algo. Ele pegou o papel e guardou discretamente na carteira. Naquela noite, teve sonhos confusos, repletos de mar, suor, suspiros e cabelos negros que dançavam ao vento. Na manhã seguinte, Mônica saiu para uma aula de culinária grega oferecida pelo navio.
Sérgio preferiu ficar na piscina. E lá, no corredor silencioso do terceiro andar, ele a viu novamente. Isis empurrava um carrinho com roupas de cama. Ao vê-lo, seus olhos reluziram. Senhor Sérgio, espero que a cabine esteja ao seu agrado. Está perfeita. E... Obrigado pelo bilhete. Ela ergueu uma sobrancelha divertida. Bilhete? Aquele recado simpático. Seu toque. É especial. Ela riu. Um som leve como a brisa do mar. É só parte do serviço, senhor. Faço isso com todos. Tenho certeza que não. Seu olhar diz outra coisa. Por um instante, o silêncio se instalou entre eles. O corredor estava vazio. E quando ela se virou para abrir uma porta de outra cabine, ele viu, por baixo do uniforme, o contorno delicado de suas curvas. O desejo começou a tomar forma. Um desejo que até então ele não conhecia com aquela intensidade. Naquela noite, durante o jantar, Mônica falou sobre os planos do dia seguinte, animada. Mas Sérgio parecia distraído, bebendo vinho com mais frequência que o habitual. O nome de Isis martelava em sua mente. Sua risada, seu perfume. Mais tarde, enquanto Mônica dormia, ele saiu da cabine e percorreu os corredores do navio silencioso. Sabia que ela estaria por ali, talvez organizando lençóis, trocando toalhas, e a encontrou no fim do corredor, dobrando edredons sobre um carrinho. Está me seguindo, Sr. Sérgio? Ela perguntou, sorrindo sem olhar para ele. Talvez. Ou talvez seja o destino. Ela se virou, os rostos perigosamente próximos. Isso é contra as regras do navio. E se a gente quebrar uma regra só? Uma pode virar duas. E aí você não vai querer parar. Talvez eu não queira mesmo. O silêncio entre eles foi carregado de tensão. Ela mordeu o lábio inferior como se ponderasse uma decisão. Volte para sua cabine, Sérgio. Ainda não é hora. E desapareceu no elevador de serviço. Sérgio voltou como um adolescente em êxtase, com o coração acelerado. Sabia que estava entrando em um território perigoso. Mas também sabia que nas marés daquele cruzeiro, algo dentro dele já começava a mudar. O cruzeiro deslizava suavemente pelas águas entre Santorini e Mykonos. Do convés superior, Mônica observava as ondas espumarem contra o casco enquanto sentia o vento morno bater em seu rosto. Ela se sentia viva, revigorada. O mar, o céu azul, profundo, o cheiro de sal, tudo parecia conspirar para que aquele fosse o melhor momento de sua vida. Mas havia algo que incomodava. Sérgio, ele estava mais calado do que o normal, mais distraído. Nos jantares, desviava os olhos com frequência. Às vezes, demorava demais para responder a uma pergunta. Não parecia aborrecido ou mal-humorado, apenas ausente. E aquilo feria Mônica mais do que qualquer palavra ríspida. Enquanto ela tentava reacender a chama do casal, ele parecia vagar por pensamentos que não incluíam os dois. Sérgio, por sua vez, estava em outro mundo. Um mundo onde Isis era o Sol, e ele, um planeta gravitando em torno de sua presença misteriosa. Ele sabia que estava cruzando limites perigosos, mas havia algo nela que o arrebatava. Um magnetismo que não conseguia evitar. Naquela tarde, enquanto Mônica relaxava no spa, Sérgio aproveitou para andar pelo navio. Foi até o saguão inferior, dizendo a si mesmo que estava apenas explorando o local. Mentira! Sabia exatamente onde queria ir. Os corredores de serviço, e lá estava ela, Isis, com um lenço no cabelo e um vestido leve sobre o uniforme, organizava um armário de roupas de cama. Ao vê-lo, não se assustou. Pelo contrário, sorriu como quem já o esperava. Está viciado em lençóis agora, Sérgio? Ele se aproximou, o coração acelerado. Viciado em você, talvez. Ela fechou a porta do armário e encostou-se à parede. Isso é sério para você? Ele hesitou. Ainda não sei. Só sei que não consigo parar de pensar em você. Ela o olhou em silêncio por um momento que pareceu infinito. Então falou. Baixa. A cabine de funcionários vazia, ao final do corredor 6, está trancada. Mas eu tenho a chave.
Sérgio não respondeu. Apenas seguiu os passos dela pelo corredor estreito, os sentidos em alerta, o corpo pulsando. A cabine era pequena, com uma cama estreita e um armário. Mas naquele espaço apertado, o desejo ganhou vida. Isis trancou a porta, virou-se para ele e, num gesto rápido, desabotoou os primeiros botões do uniforme. A pele bronzeada surgiu, os seios semi-expostos. Sérgio a puxou para si com uma intensidade que nem sabia possuir. Beijos vorazes, mãos explorando. O corpo dela, quente e suave, encaixando-se ao dele como se fossem feitos um para o outro. Ela gemeu em seu ouvido, cravando as unhas em suas costas. Ele se entregou como se fosse a primeira vez, como se não houvesse culpa, esposa, casamento ou passado. Apenas Isis. Apenas ali. Quando terminou, ela deitou-se ao lado dele, ofegante. Isso foi contra todas as regras, Sérgio. Ele olhou para o teto da cabine, ainda em transe. Eu sei, mas foi inevitável. Nem tudo o que é inevitável deixa de ter consequência. Naquela noite, ao voltar para a suíte, Sérgio encontrou Mônica deitada na cama, vestida com uma camisola nova, comprada especialmente para a viagem. Ela estava linda. Os cabelos soltos, o sorriso doce. Ele sentiu uma pontada de culpa atravessar-lhe o peito. Onde você estava? Perguntou ela com naturalidade. Fui tomar um ar. Fiquei no bar. Ela se aproximou, passando os braços ao redor do pescoço dele. Estou com saudade de você, sabia? Ele fingiu um sorriso e a beijou. Um beijo leve, sem profundidade. Ela percebeu. O que está acontecendo, Sérgio? Nada. Só estou cansado. Talvez o vinho... Ela o soltou devagar e deitou-se em silêncio. Não insistiria, mas sentia, dentro de si, que havia algo errado. No dia seguinte, durante a parada, em Mykonos, Sérgio insistiu para que Mônica fosse sozinha ao passeio da praia. Disse que queria descansar a bordo, evitar o sol forte. Ela, embora desconfiada, concordou. Precisava de um tempo para si. Assim que Mônica saiu, Isis o encontrou no deck inferior. Dessa vez, ela estava com um vestido azul claro e os cabelos soltos. Estava ainda mais linda. Pronto para quebrar mais uma regra? Não sei se vou conseguir parar. Ela o levou até um compartimento de carga, onde poucos funcionários circulavam. E ali, entre malas e caixas, fizeram amor novamente, mais intenso, mais selvagem. Ao terminar, Isis o olhou com seriedade. Você vai voltar para sua esposa quando o cruzeiro acabar, não vai? Não sei mais o que vou fazer. Então não me machuca. Eu não sou só uma fantasia exótica numa viagem. Sérgio ficou em silêncio. Aquilo o atingiu. Ele não queria pensar no que estava fazendo. Só queria continuar sentindo, sentindo-se vivo. Mônica voltou da praia com um pressentimento estranho. Ao chegar à cabine, sentiu o cheiro no travesseiro. E não era o dela, nem o perfume de Sérgio. Era doce, feminino, desconhecido. Seus olhos se estreitaram. Abriu a mala de Sérgio. Vasculhou os bolsos. Encontrou o bilhete. Espero que esteja tudo ao seu gosto, senhor Sérgio. Isis. As mãos dela tremiam. Sentou-se na beira da cama e ficou ali, em silêncio, encarando o papel. O mar lá fora continuava calmo, mas dentro dela uma tempestade começava a se formar. O papel tremia entre os dedos de Mônica. As palavras delicadamente escritas por Isis pareciam gritar. Ela sentia o coração pulsar no pescoço, como se tivesse corrido por quilômetros. O nome da camareira, o mesmo que Sérgio havia mencionado, casualmente no primeiro dia, agora queimava como ferro em brasa. Mônica era uma mulher inteligente. Não precisava de muitas pistas. A frieza nos olhos de Sérgio, os sumiços, os beijos ausentes, o toque distante. E agora, aquele bilhete. Respirou fundo. Guardou o papel na bolsa e lavou o rosto. Não permitiria que o desespero tomasse conta. Ainda não.
Precisava de mais. Precisava de certeza. Naquela noite, Sérgio estava mais animado do que de costume. Queria sair, jantar em um dos restaurantes temáticos do navio. Mônica, com um sorriso que escondia o turbilhão interno, aceitou. Vestiu um vestido vermelho justo e fez questão de caprichar na maquiagem. Queria que ele a visse, que a desejasse, que se lembrasse de quem era a mulher ao seu lado. Durante o jantar, ela observou atentamente os olhos de Sérgio. Ele sorria, elogiava o vinho, comentava sobre a beleza das ilhas, mas seus olhos ainda procuravam algo, ou alguém. "Você viu a camareira hoje?" perguntou Mônica de repente, pegando-o de surpresa. Sérgio engasgou levemente com o vinho. "Que camareira? Aquela... Isis, não é?" "A do bilhete." Ele paralisou por um segundo, mas recuperou-se rápido. "Ah, sim. Acho que passou pela cabine outro dia." "Por quê?" "Só curiosidade. Ela é bem bonita." Sérgio abaixou os olhos. Mônica então teve certeza. A traição não estava só nas atitudes. Estava no silêncio, na fuga do olhar, na covardia. No dia seguinte, o navio atracou em Rhodes, um destino histórico, com ruínas antigas, ruas de pedra e construções medievais. Mônica, porém, não quis sair. Disse estar com dor de cabeça. Sérgio aproveitou para desembarcar sozinho. E foi encontrá-la. Isis o esperava nos fundos do navio, perto do ancoradouro. Vestia uma saia longa e uma blusa de alças finas. Estava mais serena, quase melancólica. "Você veio." "Claro que vim." "Você é casado, Sérgio. E mesmo assim estou aqui." "Eu não quero ser o motivo da ruína de ninguém," ela disse, segurando sua mão com suavidade. "Mas também não posso fingir que não sinto." Ele a puxou para perto, encostando sua testa na dela. "Isso não é só desejo, Isis. É mais. Eu me sinto vivo quando estou com você." Ela fechou os olhos, tentando conter o que sentia. E então se beijaram. Um beijo longo, silencioso, carregado de intensidade. Naquela tarde, em uma praia afastada da ilha, fizeram amor sob uma sombra rochosa, escondidos do mundo. Foi diferente. Não havia pressa, não havia urgência. Apenas entrega. Sérgio sentiu-se em paz, pela primeira vez em muito tempo. Enquanto isso, Mônica agia. Foi até a recepção e pediu uma mudança de horário na limpeza da cabine. Queria encontrar Isis. Ver o rosto dela, olhar nos olhos, entender. Na manhã seguinte, ao ouvir o som do carrinho no corredor, abriu a porta com firmeza. Lá estava ela, jovem, linda, de olhos verdes marcantes, exatamente como imaginara. Um silêncio cortante se instaurou entre as duas. "Bom dia", disse Isis, surpresa. "A senhora precisa de algo?" "Sim, quero conversar. 5 minutos." Lá dentro, Isis hesitou, mas entrou. Mônica fechou a porta e cruzou os braços. "Você está dormindo com meu marido?" A camareira não respondeu de imediato. Respirou fundo. "Não vim aqui para destruir ninguém, dona Mônica." "Então está admitindo." "Eu não tenho que admitir nada, mas sei o que isso parece." "Não. Você sabe exatamente o que isso é. Você é jovem, bonita, deve estar acostumada a se insinuar para homens mais velhos. Mas o meu marido, ele era feliz comigo." Ou eu achava que era, e Isis a encarou com serenidade. "Talvez o problema não esteja só em mim, ou só nele. Às vezes, duas pessoas apenas se desconectam." Mônica cerrou os olhos. "Você se apaixonou por ele?" Isis engoliu em seco. "Eu estou tentando não me apaixonar. Mas sim. Talvez já seja tarde demais." Mônica sentiu uma dor atravessar o peito como uma lâmina. Virou-se para a janela, tentando conter as lágrimas. "Quero que se afaste dele. Agora. E se ele não quiser? Ele vai. Porque eu vou fazer questão de lembrá-lo da mulher que sempre esteve ao lado dele. E se mesmo assim ele escolher, você... que seja. Mas eu não vou sair desse navio de cabeça baixa." Isis não respondeu. Apenas saiu em silêncio, deixando para trás um rastro de perfume e culpa.
Naquela noite, Mônica e Sérgio jantaram juntos novamente. Ela estava diferente, mais firme, mais fria. Ele notou. Está tudo bem? Está. Apenas pensando. Sobre o quê? Ela o olhou nos olhos. Em como algumas tempestades chegam de repente. Mas às vezes, elas já vinham se formando há muito tempo. E a gente só finge não ver. Ele ficou em silêncio. Podemos conversar depois? Perguntou tenso. Ela sorriu. Claro, mas se prepare, porque dessa vez quem vai falar sou eu. A noite estava densa, com o céu encoberto por nuvens carregadas. O navio balançava suavemente ao sabor das ondas enquanto cruzava o mar rumo à ilha de Creta. Mônica e Sérgio retornaram à suíte em silêncio. O jantar fora tenso, envolto em palavras disfarçadas e olhares evasivos. Mas agora, entre quatro paredes, nada mais os protegia da verdade. Mônica sentou-se na beira da cama, cruzando as pernas com calma. Sérgio permaneceu em pé perto da janela, observando o reflexo da própria culpa no vidro escuro. Podemos conversar agora? Ela perguntou, a voz serena. Ele respirou fundo. Podemos. Ótimo. Porque eu não vou rodear. Eu sei do caso. Com a camareira. Sérgio se virou bruscamente, como se tivesse levado um tapa. Mônica. Não precisa negar. Não tente se justificar. Eu senti no seu cheiro, no seu toque, nos seus olhos. E o bilhete dela apenas confirmou. Ele ficou em silêncio. A verdade, exposta com tanta clareza, parecia mais pesada do que havia imaginado. Há quanto tempo? Ela continuou. Desde Santorini. Ela riu, amarga. 2 dias depois do embarque. Rápido, até para você. Sérgio sentou-se na poltrona, diante dela, passando as mãos pelo rosto. Não planejei nada disso, juro. Ninguém planeja uma traição, Sérgio. Ela simplesmente acontece quando a gente para de cuidar do que tem em casa. Não é assim tão simples. Não? Então me explica. Eu estou aqui. Sempre estive. Planejei essa viagem para nós. Para reviver o que fomos um dia. E você se apaixonou por outra. Por uma mulher que arruma nossas camas. Sérgio abaixou os olhos envergonhado. Mônica se levantou. Me diz uma coisa. É amor? Ou é só desejo? Ele hesitou. Queria dizer que era apenas um deslize, uma faísca, uma tentação de viagem. Mas não podia mentir. Não mais. Eu acho que estou me apaixonando, sim. A resposta veio como uma punhalada. Mônica sentiu os joelhos fraquejarem, mas manteve-se firme. Então temos um problema, porque eu ainda te amo. O silêncio que se instalou foi tão absoluto que se podia ouvir o mar batendo contra o casco do navio. Mônica, eu nunca quis te magoar. Juro, eu só me senti vivo de novo. Com ela. E comigo. Você se sente o quê? Um morto-vivo? Não é isso. É só que, com o tempo, a gente se acomodou. Eu me acomodei. Mas com Isis, tudo é novo. Intenso. Intenso? Ela riu, sarcástica. Intenso é construir uma vida juntos, aguentar crises, pagar contas, lidar com perdas. Isso é intensidade, Sérgio. O resto é ilusão de aventura. Ele a encarou com os olhos marejados. Eu não queria que isso acontecesse. Mas aconteceu, ela virou-se e entrou no banheiro. Precisava respirar. Olhar-se no espelho. Confirmar que ainda era ela mesma, mesmo após ser traída. Mesmo com o coração despedaçado. Nos dias seguintes, a tensão entre eles era palpável. No café da manhã, trocavam frases protocolares. Nos passeios, caminhavam lado a lado como 2 estranhos educados. E no quarto, o silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Sérgio evitava Isis. Sentia-se sufocado, dividido, partido ao meio. O desejo por ela ainda queimava. Mas agora, envolto em culpa, em arrependimento. E Mônica estava mudada, mais forte,
mais fria. Na última noite do cruzeiro, houve uma festa de despedida no deck superior. Todos os passageiros estavam animados, dançando sob luzes coloridas, brindando a semana inesquecível. Mônica se arrumou com esmero, usou um vestido prata que abraçava seu corpo com elegância e sensualidade. Prendeu os cabelos e passou um batom escarlate. Ela sabia que Sérgio a veria e veria o que estava prestes a perder. Quando apareceu no salão, ele ficou sem palavras. "Você está deslumbrante", murmurou. Ela apenas sorriu. "Obrigada. Essa noite eu quero dançar", e dançou. Com outros homens, com senhoras mais velhas, com jovens estrangeiros que elogiavam seu charme. Dançou como se estivesse se despedindo da dor, do medo, da insegurança. Sérgio a observava de longe. Sentia um aperto no peito. Aquela era a mulher que ele estava prestes a perder para sempre. E talvez merecesse isso. Mais tarde, no corredor, ele encontrou Isis. Estava encostada na parede, como quem esperava por ele. "Achei que não fosse mais me procurar", ela disse suave. "As coisas saíram do controle. Ela sabe, não é?" "Sabe. E eu estou devastado." Isis abaixou os olhos. "Eu nunca quis ser o motivo da dor de ninguém, Sérgio. Não sou essa mulher. Mas você foi mais do que isso. Você me fez sentir algo que eu nem sabia que ainda existia." Ela sorriu, triste. "Talvez tenha sido só o mar, o cenário, a fantasia. Quando o navio atracar, tudo vai mudar. Eu não sei o que fazer. Então faça o que for mais verdadeiro." Mesmo que doa, ela o beijou. Um beijo demorado, terno, mas carregado de despedida. Naquela madrugada, já de volta à cabine, Sérgio encontrou Mônica acordada, sentada na cama com uma taça de vinho na mão. "Decidiu?" Ele se aproximou devagar. "Decidi que preciso consertar o que destruí. Se ainda houver tempo." Ela o encarou. "Eu ainda te amo, Sérgio. Mas não sei se vou conseguir confiar de novo. Me dá uma chance. Uma última chance. Isso vai depender de você. E de quanto você está disposto a renunciar à sua ilusão pelo que construímos juntos." Ele assentiu, em silêncio. E naquele instante, enquanto o navio navegava pelas águas da madrugada, nem Sérgio, nem Mônica sabiam o que os esperava ao desembarcar. Mas uma coisa era certa: jamais seriam os mesmos. O cruzeiro atracou no porto de Atenas sob um céu cinzento. As águas calmas do mar Egeu contrastavam com os corações turbulentos de Mônica e Sérgio. Os últimos dias haviam deixado marcas profundas, marcas que não seriam apagadas com o fim da viagem. Enquanto os passageiros desembarcavam com malas cheias de lembranças e sorrisos de satisfação, o casal caminhava em silêncio pelo saguão do terminal, lado a lado, como duas sombras de um passado recente. Não havia mais espaço para fingimentos. Mônica não era mais a mulher que embarcara no cruzeiro cheia de expectativas. E Sérgio não era mais o homem que ela achava conhecer. O transfer os esperava para levá-los ao hotel onde passariam 2 noites antes de retornar ao Brasil. Um último pedaço da viagem que, para Mônica, se tornara apenas uma pausa entre a decepção e a decisão. No quarto do hotel, Mônica abriu a mala com movimentos lentos. Sentia o corpo cansado, mas a mente permanecia em ebulição. Enquanto dobrava suas roupas, não resistiu e olhou para Sérgio, que estava parado à janela, observando a cidade como se buscasse respostas nas ruas movimentadas. "A gente precisa conversar, de verdade, sem meias palavras", ela disse por fim. Ele se virou, os olhos carregados de cansaço. "Eu sei. E estou pronto." "Está mesmo?" "Mônica, eu cometi um erro terrível. E não estou falando apenas da traição, estou falando de ter deixado você se sentir invisível, de não ter percebido o quanto você ainda lutava por nós." Ela respirou fundo, engolindo a emoção que insistia em subir pela garganta. "Eu ainda te amo, Sérgio.
Mas isso não é mais suficiente para manter um casamento. A confiança foi rompida. E mesmo que eu queira, não sei se consigo colar os pedaços. Eu não estou pedindo perdão esperando que tudo volte ao normal. Só estou pedindo uma chance de mostrar que ainda posso ser o homem por quem você se apaixonou. E a Isis? Acabou. Ficou naquele navio. Foi real, sim, mas passageiro. Como o mar que deixamos para trás. Mônica olhou para ele por longos segundos. Parte dela queria acreditar. Parte dela queria gritar. Mas nenhuma parte queria decidir naquele momento. Estava exausta. Eu preciso de um tempo, murmurou. Um tempo sozinha, sem você, sem promessas. Na manhã seguinte, Mônica saiu cedo, visitou o bairro de Placa, caminhou pelas ruas estreitas, perdeu-se entre ruínas e cafés com cheiro de pão fresco. Sentia uma liberdade estranha, agridoce, como se estivesse redescobrindo a própria existência longe da sombra de Sérgio. Na varanda de um pequeno restaurante, enquanto tomava um café grego forte, avistou uma figura conhecida. Por um segundo pensou estar alucinando. Mas não. Era Isis. A jovem camareira, agora em roupas casuais, estava sentada sozinha com uma mochila ao lado, observando o movimento da rua. Mônica hesitou. O impulso inicial foi se levantar e sair, mas algo a fez permanecer. Depois de alguns minutos, tomou coragem, aproximou-se da mesa e perguntou: "Posso sentar?" Isis ergueu os olhos, surpresa, mas assentiu. "Claro!" Houve um silêncio incômodo no início. As duas se entreolharam como quem carrega uma história que não precisa ser explicada. "Está de férias?" Mônica perguntou com ironia sutil. "Na verdade, pedi demissão. O cruzeiro era o último contrato. Eu sabia que precisava sair dali. Por causa de Sérgio? Por causa de mim? Por não querer me perder em algo que nunca seria meu." Mônica ficou em silêncio. As palavras da jovem soaram mais maduras do que imaginava. "Eu não te odeio, Isis. Só odeio o que aconteceu. E eu sinto muito, de verdade, mas também me envolvi. A gente não escolhe certas coisas. A gente pode não escolher o que sente, mas escolhe o que faz com o que sente. Você está certa", disse Isis com um sorriso triste. "E talvez por isso eu esteja aqui, sozinha, tentando entender quem eu sou fora das fantasias de navios e lençóis. Você é bonita, inteligente, jovem. Vai seguir em frente. Vai amar de novo. E você?" Mônica hesitou, engoliu em seco. "Eu também, mas talvez primeiro precise aprender a amar a mim mesma de novo." Mais tarde, de volta ao hotel, Sérgio esperava na varanda, tenso, ansioso, sem saber o que a conversa com Mônica revelaria. Quando ela entrou no quarto, ele se levantou. "Eu vi Isis hoje", ela disse, direta. "Eu juro que não a procurei. Não sabia que ela estava em Atenas. Ela pediu demissão. Disse que não quer viver de ilusões. Acho que ela entendeu antes de você o que era tudo isso." Sérgio passou a mão no cabelo, frustrado. "Eu estraguei tudo, Mônica." "Não tudo. Ainda temos nossa história, nossas lembranças. Mas talvez elas fiquem melhor no passado." Ele a olhou com olhos marejados. "Então, é um fim?" Ela respirou fundo, sem pressa. "É um intervalo, um tempo. Talvez o fim do que fomos e o início de quem podemos ser. Separados. Ou não. Ainda não sei." "Vai voltar comigo para o Brasil?" "Sim. Mas não como sua esposa. Como a mulher que precisa descobrir o que ainda sente. Por ela mesma." Na última noite em Atenas, os dois jantaram juntos pela primeira vez em dias sem discutir. Falaram de lembranças, de lugares que visitaram, de filmes antigos. Era como se estivessem se despedindo de um ciclo, não com mágoa, mas com respeito. Mônica não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que, ao pisar novamente em solo brasileiro, não seria mais a mesma mulher. E Sérgio, pela primeira vez,
parecia perceber o verdadeiro valor de quem havia ao seu lado. O céu noturno estava limpo, salpicado de estrelas, refletido no mar tranquilo que embalava suavemente o gigantesco cruzeiro. A bordo, Mônica caminhava sozinha pelo convés, sentindo o vento cálido tocar seu rosto como um afago de consolo. Seu coração estava inquieto, ainda que ela não soubesse exatamente o porquê. Sérgio estava cada vez mais distante, mais evasivo. Tinha desculpas para tudo: enjoos, cansaço, reuniões com o comandante do navio que, supostamente, organizava um projeto turístico. Mônica tentava acreditar, mas sua intuição gritava. Ela respirou fundo, abraçando o próprio corpo como se pudesse se proteger da verdade que ainda se desenhava no horizonte. E enquanto se perdia nos pensamentos, Sérgio, naquele momento, estava deitado na cama do camarote de Isis. O quarto da camareira era simples, mas sua presença tornava tudo mais vibrante. Ela caminhava seminua pelo espaço pequeno, envolta em um robe branco entreaberto que deixava entrever suas curvas hipnotizantes. Sérgio a observava como um homem faminto, sentindo que já não havia retorno. O que começara como uma faísca de atração se tornara um incêndio incontrolável. "Você está muito calado hoje", Isis disse, virando-se para ele com um sorriso provocador. "Estou pensando na Mônica." A sinceridade escapou-lhe como um sopro. Isis não pareceu se ofender. Sentou-se na cama, suas pernas longas se cruzando de forma natural e sensual. "E o que ela fez para você pensar tanto?" "Nada. É esse o problema. Ela continua sendo a mesma mulher gentil, doce, dedicada. E eu sou o canalha que está traindo tudo isso com você." Isis inclinou-se, os cabelos negros escorrendo sobre os ombros nus. Seus olhos penetrantes brilharam com uma mistura de desejo e compreensão. "Você está aqui porque quer, Sérgio. Ninguém te forçou. E eu nunca prometi ser santa." Ele se levantou da cama, caminhando até ela, tomado por um impulso que misturava culpa e desejo. A culpa, porém, se tornava cada vez menor diante da luxúria que o dominava. Seus lábios se encontraram, e tudo mais desapareceu. Na manhã seguinte, Mônica acordou com o lado da cama vazio. Sérgio havia saído cedo, e só deixou um bilhete. "Fui ao café, nos vemos no almoço, beijos, S." Algo dentro dela se partiu. O homem que costumava enchê-la de beijos matinais agora mal conseguia dizer "eu te amo." Ela decidiu que não esperaria mais respostas. Iria buscá-las. Tomou banho, vestiu-se com elegância e, guiada por sua inquietude, dirigiu-se à administração do navio, alegando estar preocupada com o marido. Com certa relutância, o recepcionista informou que Sérgio havia sido visto frequentemente nos corredores da ala de serviço, onde ficavam os quartos dos funcionários. Mônica agradeceu e saiu, o estômago em um nó. Andou com passos firmes pelos corredores estreitos até avistar Isis saindo de um dos quartos. A camareira, impecável em seu uniforme, estacou ao ver Mônica. Um segundo congelado. Ambas sabiam. "Bom dia, senhora Mônica", disse Isis com a voz suave, mas firme. "Bom dia. Isis, não é?" "Sim, senhora. Posso ajudá-la?" Mônica aproximou-se, analisando-a dos pés à cabeça. Era inegável. Isis era absurdamente linda. Jovem, com uma aura de mistério que magnetizava. Uma beleza que doía. "Pode sim. Pode me dizer, por que meu marido sai do nosso quarto todos os dias com a alma ausente e volta como se não tivesse mais espaço para mim no coração?" Isis hesitou. Seus olhos não demonstraram culpa, mas tampouco arrogância. Apenas um incômodo respeito. "Talvez a pergunta devesse ser feita a ele, senhora Mônica." A resposta, educada mas cortante, deixou Mônica em choque. Ela esperava uma reação de medo ou arrependimento, não aquela segurança. Antes que pudesse dizer algo, Isis completou. "O que acontece entre duas pessoas nem sempre é algo que se escolhe."
Às vezes é apenas inevitável. Mônica sentiu o mundo girar. Caminhou em silêncio até o elevador. Lágrimas desciam discretas, embora o orgulho a impedisse de desmoronar. Sérgio só a reencontrou no jantar. Mônica estava maquiada, linda, como se quisesse lembrar-lhe quem era. Durante todo o tempo ela manteve-se serena, falando sobre o roteiro da manhã seguinte, sobre o passeio pelas praias de Milos, como se nada tivesse acontecido. Mas seus olhos... seus olhos diziam tudo. Você está diferente, Mônica. Ele disse, num tom que misturava estranhamento e culpa. Às vezes, é preciso mudar para continuar sendo vista. Sérgio engoliu em seco. As palavras da esposa o atingiram como navalhas. Pela primeira vez, sentiu o peso da traição em sua pele. Não o desejo, não o prazer, mas o dano, o estrago. Mônica se levantou com leveza, pousou a mão sobre o ombro dele e sussurrou ao seu ouvido antes de sair. Não se preocupe, Sérgio. Eu só estou dando espaço para que você decida se quer voltar a me amar ou continuar se perdendo nela. E então ela desapareceu pelo corredor do restaurante, deixando Sérgio só, como se o navio inteiro tivesse afundado sob seus pés. O céu sobre o mar Egeu estava pintado em tons de laranja e dourado, como se os deuses gregos tivessem derramado fogo sobre as águas. Mônica observava o pôr do sol do convés, com os cabelos soltos sendo levados pela brisa salgada e os olhos marejados. Dentro dela, um turbilhão de emoções que ela ainda não sabia nomear. Tinha deixado de ser apenas tristeza. Era raiva, decepção, orgulho ferido e, mais do que tudo, a sensação amarga de ter sido deixada para trás. Depois do jantar silencioso da noite anterior, ela soube. Algo se partira entre ela e Sérgio. Ele já não disfarçava mais os olhares paraíses, nem se importava em esconder o tempo que passava longe, alegando cansaço ou precisar de um tempo para si. Mônica sentia-se como uma sombra, uma peça deslocada no cenário de um romance que já não era seu. Mas naquela manhã, tudo mudou. Enquanto tomava o café sozinha no refeitório do navio, um homem sentou-se à mesa ao lado. Alto, moreno, barba, bem aparada e olhos de um castanho hipnotizante. Usava uma camisa de linho branca com os primeiros botões abertos, revelando parte do peito bronzeado. Ele parecia ter saído de uma pintura renascentista misturada a um catálogo de moda italiana. "Está tudo bem?" perguntou ele com um português arrastado por um sotaque mediterrâneo sedutor. Mônica sorriu surpresa. "Estou tentando descobrir isso, na verdade." "Então permita que eu ajude", disse ele, inclinando-se um pouco mais. "Sou Nikos, e você parece estar precisando de alguém para lembrar que o mundo continua belo, mesmo quando algumas partes dele desmoronam." Foi como se alguém tivesse soprado uma brisa quente direto em seu coração. Ele era gentil, direto, mas sem invadir. Conversaram por longos minutos. Mônica, pela primeira vez em dias, sentiu-se ouvida, vista, desejada. E não pelo que representava, esposa de alguém, mas por quem era. Nos dias seguintes, os encontros com Nikos se tornaram constantes. Caminhavam juntos pelas docas durante as paradas nas ilhas, tomavam vinho ao entardecer, trocavam confidências e sorrisos. Ela sentia sua pele acender com cada olhar, cada toque acidental. Era impossível negar a tensão que se construía entre eles, um fio invisível que se esticava a cada encontro. Na ilha de Santorini, Nikos a convidou para subir ao mirante no alto da colina ao pôr do sol. O lugar era mágico. As casinhas brancas com cúpulas azuis abaixo, o mar cintilando ao longe e a música de um violão solitário vindo de algum restaurante próximo. "Mônica, você sabe o que é beleza?" ele disse, encostando-se ao parapeito, ao lado dela. "Beleza é o que me prende agora ao seu olhar. A forma como você existe sem perceber o quanto é fascinante."
Há um fogo em você esperando para queimar outra vez. Ela tentou resistir. Pensou em Sérgio, em tudo que haviam construído. Mas a dor ainda era recente, a ferida ainda aberta, e Nikos a fazia sentir algo que há muito tempo ela não sentia. Viva. Quando ele se aproximou, tocando seu rosto com delicadeza, Mônica não recuou. Seus lábios se encontraram num beijo lento, profundo, cheio de desejo contido. Foi como se o tempo parasse. E naquela noite, sob as estrelas de Santorini, Mônica entregou-se a Nikos, em um quarto de paredes brancas e lençóis de linho, onde os gemidos se misturaram com o som das ondas quebrando nas rochas. Foi mais do que sexo. Foi libertação. Enquanto isso, a tensão entre Sérgio e Isis crescia a olhos vistos. O que antes era apenas atração física se transformava em algo mais denso, mais perigoso. Isis já não era apenas a amante clandestina. Ela começava a exigir espaço, presença, promessas. E Sérgio, dividido entre a culpa e o prazer, via-se enredado num jogo que não sabia mais controlar. Em uma tarde qualquer, enquanto voltava para a cabine, ele cruzou com Nikos e Mônica abraçados no convés inferior. O riso dela, leve, espontâneo, o atravessou como uma lâmina. Ela parecia feliz, vibrante. Como não era há anos ao seu lado, Sérgio congelou. Sentiu o mundo girar, a bile subir à garganta, o coração disparar. Tinha perdido Mônica. E pior, só agora percebia o quanto ela ainda era tudo para ele. Capítulo 7. Termina com Mônica deitada nos braços de Nikos, observando o teto branco do quarto iluminado pela lua. Ela sorri, não de vingança, mas de alívio. Finalmente entendera que não precisava ser prisioneira de um casamento morno, de um amor que deixara de existir. Ela havia despertado, e o que viria a seguir seria escrito por suas próprias mãos. O navio atracava lentamente em Santorini, a última parada do cruzeiro. Era o fim de uma jornada que havia transformado profundamente todos os envolvidos. Mônica olhava o mar com olhos marejados, sentindo o coração dividido entre a esperança de recomeço e a dor da traição que marcara a viagem. Sérgio, por sua vez, mantinha-se distante, atormentado por tudo que havia feito, pelas palavras não ditas e pela confusão em seu peito. Isis, após a noite intensa que passara com Sérgio, evitava cruzar os olhos dele. Sabia que havia ultrapassado limites, mas também sabia que havia sentimentos ali. Sentimentos reais. Porém, ao acordar naquela manhã, um bilhete deixado por ele sobre a mesa do camarote a fez congelar. Isis, esta viagem foi uma loucura, e você foi o furacão no meio dela, mas a minha vida ainda é com Mônica. Ela não merece esse sofrimento. Eu também não sei se mereço perdão, mas preciso tentar. Adeus. Ela fechou os olhos, engoliu o choro e guardou o bilhete como quem enterra um pedaço do coração. A camareira, forte e sedutora, naquele instante, era apenas uma mulher ferida, sozinha no meio de um mar de promessas partidas. No café da manhã, Mônica tentou puxar assunto com Sérgio, mas a conversa era forçada, cheia de silêncios. Ela não suportava mais aquela frieza. Por que você está tão distante, Sérgio? Aconteceu alguma coisa que eu não saiba? Ele hesitou. Queria contar tudo, abrir a alma, pedir perdão, mas teve medo da reação de perdê-la de vez. Eu só preciso pensar, Mônica. Essa viagem me fez questionar muita coisa. Ela mordeu os lábios, tentando conter as lágrimas. Se há algo entre você e aquela camareira, tenha ao menos a decência de admitir. Sérgio arregalou os olhos. A máscara havia caído. Como você sabe? Eu não sou cega, Sérgio. Eu vi os olhares. Eu ouvi conversas. Vi sorrisos que não eram para mim. E o mais triste foi perceber que você não tentou esconder. Você queria ser descoberto? Ele abaixou a cabeça, vencido. Eu me envolvi, sim. Mas eu não sei o que fazer com isso. Com você. Com ela. Comigo. O mundo de Mônica desmoronou.
Ela levantou da mesa, com o rosto erguido e uma dignidade que cortava o ar. O que você faz agora é simples. Me deixa. Fica com ela. Mas não. Tente me prender num casamento onde você já não está mais. Ela saiu sem olhar para trás, deixando Sérgio perdido num mar de arrependimento. Ao fim da tarde, ele procurou Isis. Ela estava no convés, com o vento brincando em seus cabelos negros, os olhos fixos no horizonte. Isis. Não diga nada, Sérgio. Eu já entendi tudo. Você não é meu. Nunca foi. E eu também. Não posso viver com migalhas. Eu não sei o que fazer. Cometi um erro. E agora tudo parece ruir. Ela o encarou profundamente. O erro não foi me amar. Foi ter mentido. Para mim, para ela, para você mesmo. Um silêncio longo se formou entre os dois. Isis deu um passo à frente e tocou seu rosto. Vá atrás da mulher que você diz amar. E se for sincero, lute por ela. Mas, por favor, nunca mais me procure. Ele assentiu com o olhar turvo e se afastou. Na última noite do cruzeiro, Mônica arrumou as malas. Sozinha, em silêncio, com o peso da decepção nos ombros. Enquanto a cidade de Santorini acendia suas luzes e o mar refletia as cores do entardecer. Ela percebeu que algo dentro dela havia mudado. Sérgio bateu na porta do camarote. Mônica, me escuta, por favor. Ela abriu, firme, mas com um olhar sereno. O que mais você quer, Sérgio? Eu fui um covarde. Me perdi e no meio do caminho magoei a mulher mais incrível que já conheci. Eu não mereço seu perdão, mas eu precisava dizer que te amo, que me arrependo profundamente. Ela respirou fundo. Amar não é só dizer palavras. É escolher, é respeitar, é não trair. E você escolheu outra. Eu me perdi, Mônica. Mas quero tentar reencontrar o caminho. Ao seu lado, ela sorriu tristemente. Talvez o caminho agora seja cada um seguir o seu. Eu não sou a mesma mulher que embarcou nesse cruzeiro. E você também não é mais o mesmo homem. Ele engoliu seco, as lágrimas correndo pelo rosto. É esse o fim? Ela o abraçou delicadamente, como quem se despede de um passado com carinho. Não. É só um novo começo, para mim. E quem sabe para você também. Na manhã seguinte, o navio aportou. Mônica desceu sozinha, sentindo o vento nos cabelos, o coração ferido, mas livre. Isis observava de longe, com um discreto sorriso de respeito. E Sérgio ficou para trás, entre as águas da culpa e os ecos de um amor que naufragou. Na imensidão do mar Egeu, cada um deles seguiu em sua própria embarcação emocional. Porque algumas viagens são feitas para ensinar e não para durar.